Qual é a pior década do terror? A pergunta parece ter uma resposta fácil, mas se formos dar uma boa olhada em todas as décadas, ela é bem difícil. Eu sempre tento aumentar meu repertório de filmes de terror por década e muitas vezes eu percebo que tem algumas décadas que, por mais que eu assista a filmes dela, ela continua fraca. Vamos começar pela década de 40. Essa é uma das décadas do terror que eu menos tenho filme assistido, mas sinceramente eu sinto que já assisti o suficiente. Os filmes principais dessa década são Cat People, I Walked with a Zombie e The Wolfman. O resto dos filmes são... meh. Essa foi a era Universal do terror, estúdio que lançou grandes clássicos do terror como Drácula, Frankenstein e o próprio Wolfman, e que vimos outros grandes filmes saindo dela. Mas por outro lado, tivemos muitas sequências dos filmes principais e até crossovers um atrás do outro. É quase como o que tivemos com Slasher nos anos 80, poucos filmes originais foram feitos e quando lançava um, já se pensava numa sequência. Vale citar também que a cada sequência que lançava ficava pior o filme. Então não dá para colocar essa década como um ponto alto do terror. A próxima década é uma infame para os fãs de terror. Ela é considerada como a década perdida. Eu discordo um pouco disso, acho que tem muitos filmes bons na década de 90, mas não posso deixar de concordar que ela teve pouco impacto no terror. Os filmes principais dessa década são Scream, Funny Games e O Sexto Sentido, mas também conta com filmes menos conhecidos como Audition e Jacob's Ladder. Existem outros filmes muito bons que eu poderia comentar aqui, mas não muda o fato de que apesar deles serem bons, eles pouco tiveram relevância e eles não apagam a quantidade de filmes ruins, desinteressantes ou esquecíveis que lançaram nessa época. Tem até um documentário que tá pra sair falando sobre os filmes de terror dos anos 90, em especial de 90 até 94, para ver se essa década perde um pouco da má fama. Bom, se isso vai dar certo depende muito, mas espero que eu seja aprovado errado. Agora indo para a última, e a que eu considero a pior década para o terror, a década de 2000. Até agora eu falava os filmes principais de cada década, mas 2000 eu não consigo considerar nenhum filme como o protagonista da década. Tem filmes bons, não me entendam mal. O que faltou nessa época mesmo foi um filme que é falado até hoje, que marcou uma geração. Temos Deixe Ela Entrar, Noroi, Lake Mungo e muitos outros que eu considero grandes filmes, mas nenhum deles teve muito impacto no terror. Alguns só seguiam tendências criadas em outras décadas, outros, por melhor que eles fossem, não tiveram muita relevância, além de ter muito, e eu digo muito, filme medíocre ou ruim nessa década. Essa década também sofreu com a mesma coisa que aconteceu nos anos 40. Muitas sequências de filmes e além disso também teve muitos remakes, o que matou qualquer tipo de criatividade que essa década podia ter. Se você quiser procurar um filme bom mesmo dessa época, e eu digo isso mais do que em todas as outras épocas do terror, você vai ter que procurar filmes de fora. Japão fez vários filmes bons nesses anos, e se você quiser assistir filmes bons dessa época mesmo, a solução é lá. Mas é isso, esse foi meu vídeo curto de terror para o mês de Halloween. Espero que tenham gostado e que assistam o próximo vídeo que eu vou falar o contrário. Vou falar das melhores décadas para o terror. Fiquem bem, é isso e falou!